Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do nosso podcast NA. No episódio de hoje, o podcast NA tem a honra de receber uma das referências no mercado da cotonicultura brasileira. Com décadas de dedicação ao setor, o meu convidado construiu uma trajetória marcada por visão estratégica, comprometimento institucional e capacidade de adaptação frente aos desafios do agronegócio. Estou falando de Peri Passotti Pedro, formado em agronomia pela Exalc USP, passou por corretoras de futuros, se especializou na comercialização do algodão até se tornar consultor independente de mercado. Seja bem-vindo, Peri, obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio de hoje. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui trabalhando juntos com Notícias Agrícolas. Muito bom, vamos conhecer os bastidores dessa jornada e entender com quem vive o campo e o mercado, onde estão os desafios e as oportunidades para o algodão brasileiro. E aqui, Peri, a gente sempre começa o nosso podcast querendo entender a relação do nosso convidado com o agronegócio. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, do seu começo com o agro, nossa abertura aqui do programa. Legal. Eu nasci numa fazenda no Mato Grosso do Sul, uma fazenda de pecuária, e venho para Campinas muito cedo, aí com 10, 12 anos. Meu pai é transferido e no fim de toda essa história eu entro na Exalc, em engenharia agronômica. Eu entro na Exalc para fazer pecuária, né, produção animal, mas ali no meio eu me apaixono por mercados futuros. Mercados futuros me pareceu uma alternativa muito interessante, difícil, e aonde eu me realizaria mais. Então, dentro de mercados futuros, a gente consegue um estágio dentro de uma corretora, que é a Link, e de dentro da Link eu sou pinçado por uma dessas tradings americanas de 200 anos. Ali eu começo a minha carreira, e essa carreira ela vai mesclar períodos de originação, então eu estou em contato com o produtor brasileiro comprando algodão, com períodos de destino, em que eu pego o avião, vou para Taiwan, vou para a Coreia do Sul, vou para a Turquia, vou para os países que compram algodão brasileiro, defender e aumentar a venda do algodão brasileiro. No meio do caminho, eu tenho aí 4 anos em que eu sou responsável pela produção de soja e algodão, que me deu uma bagagem muito legal, e depois os anos de consultor, primeiro dentro de uma empresa e agora de maneira independente, sem nenhum viés, podendo ajudar produtores a vender melhor e indústrias a comprar melhor. Você estava me contando que a sua primeira aula que falava de mercado futuro, você não entendeu nada, e foi isso que te levou a buscar esse desafio. Essa é a encrenca, Alexandre. Assim, a Exalc ela tem uma coisa muito legal, que ela é como um buffet. Então, você tem o primeiro ano, que é obrigatório para todo mundo, aí está o currículo do MEC. A partir do segundo ano, você vai escolher todo semestre 5, 6 matérias de um cardápio de 90 matérias. Então, você pode colocar aonde você quiser o seu curso, né? Tem gente que vai para mecânica, tem gente que vai para produção vegetal, produção animal, enfim. E eu tive essa uma aula nessa parte obrigatória de mercados futuros agropecuários. E eu saí de lá sem entender absolutamente nada. Chamei um veterano do terceiro ano, falei, cara, não é que eu não consigo dar a resposta, eu não entendi a pergunta. E ele falou, Bichão, não se preocupa, ninguém entende isso aí é grego, ninguém vai trabalhar nisso, isso é um negócio que ninguém está nem aí. E aí eu perguntei, poxa, mas tem investimento? É um negócio. Ele falou, cara, naquela época a BMF tinha acabado de doar um prédio de 3 andares para a Exalc, com elevador, com biblioteca, com computador. Eu falei, poxa, então é uma coisa importante. Ele falou, é importante, é difícil, tem necessidade e ninguém sabe fazer. Eu falei, poxa, acho que é um lugar legal de começar minha carreira, acho que vale a pena. A gente começou ali um grupo de estudos, o professor Pedro Marques, que hoje está... depois ele vai fazer o PSEG, e ali a gente começa essa história com mercados futuros, com comercialização, com administração, microeconomia, macroeconomia, e aí a Exalc te dava praticamente um currículo de economista, sem que você deixasse de fazer as matérias de produção. Então você sai de lá com esses dois lados. Isso foi quando, Peri? Entre 98 e 2002. Você ainda pega a primeira fase, digamos, da cotonicultura brasileira, aquela fase sofrida de produtividade baixa e de bicudo atacando as lavouras? O bicudo atacando a lavoura, acho que a gente nunca deixou de ter, mas a gente está de uma maneira muito mais controlada, eu entendo. Essa fase que você está dizendo
Não, quando eu entro em 2002, o Brasil está nessa transição de sair de um dos maiores importadores do mundo para para um exportador importante. E nessa transição, as tradings americanas, que estavam acostumadas a vender muito algodão americano dentro do Brasil, agora vem a oportunidade de ter um escritório no Brasil e passar a comprar e exportar o algodão daqui. Elas já faziam isso no Paraguai há algum tempo. O Paraguai, nessa época, é um exportador importante porque praticamente não tem indústria. Então, são os ativos, é engraçado, são os ativos do Paraguai que vêm para o Brasil. O meu chefe nessa época é um inglês que morava no Paraguai há muitos anos, ele vem para o Brasil para fazer esse escritório de uma maneira muito tímida no primeiro momento. Eu lembro que até os móveis eram alugados. Eles tinham essa ideia que a qualquer momento o Brasil ia parar de produzir e eles iam ter que voltar, porque é o que acontecia nos países da América do Sul. Mas eles montam esse escritório e aí eu sou pensado de dentro dessa corretora de mercados futuros que eu fiz estágio para começar a trabalhar numa trading americana de algodão. E é assim que começa a história. Mas já estamos na segunda era aí do algodão. O que a história te trouxe de memória, enfim, e o que a história passada do algodão brasileiro acabou reforçando a sua carreira nessa segunda etapa? Pois é, na verdade eu me formo numa hora muito interessante. Para quem acompanha açúcar, eu lembro que ninguém quis fazer matérias de açúcar e álcool na minha turma. O professor tinha que pedir para as pessoas. Tinha 2, 3 alunos, porque o complexo sucroalcooleiro estava em baixa. Uhum. E aí, quando eu me formo, alguém inventa a injeção eletrônica que pode usar tanto etanol quanto gasolina. E aí disseram isso pra gente. Eu falei, não. Flex, né? Não existe isso. Isso aí é invenção sua. E ele disse, não, isso aqui vai acontecer. E eu lembro que o meu chefe nessa corretora, ele era filho de um dono de usina de açúcar e álcool. E ele trabalhava com café. E um dia eu sento com ele e falo, cara, por quê, né? Por que você não trabalha com açúcar e álcool? Ele falou, Pri, minha adolescência inteira eu não tive carro por causa desse negócio de açúcar e álcool, a gente não viajava, tinha um monte de credor pedindo dinheiro em casa, a gente tudo quebrado por causa desse negócio de azul. Não quero ver esse trem na minha frente. Então, mas eu pego essa transição. Quando eu entro ali em 2002, 4, 5, 6, as tradings já entraram no açúcar e álcool, já compraram várias usinas, você já teve sabe? Então, e aí, em 2004, 2005, você tem o super ciclo das commodities do governo Lula, né, que o Lula pega, em que a população chinesa migra para cidades, aumenta a necessidade de proteína e você tem um boom de commodities. Então, eu tive muita sorte, na verdade, de conseguir ver. Mas no algodão, a gente pega, eu já pego essa transição tendo acontecido, está começando ali no Mato Grosso o plantio, os produtores não querem exportar, só querem vender para o mercado interno, que a qualidade é mais fácil, não tem que fazer esse tal de HVI, não tem que se preocupar com isso. As tradings estão com medo disso aí ir embora, de amanhã não funcionar e os caras pararem de produzir algodão. Ainda tem uma incerteza, mas a gente já teve essa migração de algodão do Paraná para algodão do Cerrado. O que na época foi um grande desafio, porque você troca em termos de técnica produtiva um solo de alta qualidade, como é o do Paraná, para um solo de cerrado, por exemplo. E um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Enquanto você está plantando no Paraná, é agricultura temperada, você manda um cara para os Estados Unidos, esse cara volta e você implementa. Isso é a mesma coisa no Rio Grande do Sul. Guardadas as proporções. O Paraná já tinha institutos de pesquisa sensacionais, sempre foi muito bom nisso, ainda é bom hoje, né? No desenvolvimento de tecnologias. Mas quando você atravessa essa linha que tem aqui na Bandeirantes, entre São Paulo e Campinas, e vai para o ambiente tropical, tudo muda. A gente brincava na faculdade, quando tinha alguma dúvida de adubo, e tinha um professor argentino, falava, pergunta para o professor argentino. A Argentina não estuda. Quando eu visitei a Argentina, eu fui para Rio Quarto, fui para as unidades produtoras de soja, e eu perguntava de adubo, eles falavam, a gente está fazendo alguns testes. E a mesma coisa nos Estados Unidos, quase não se usa muito pouco adubo. O uso de adubo aqui é diferente. Então a gente teve que desenvolver toda essa tecnologia para poder domar o cerrado para todas as culturas. E o algodão não foi exceção.
Mas ali no começo dos anos 2000, eu diria que foi dos anos 80 para os 90 que você teve realmente os primeiros pioneiros desbravadores que foram, e aquilo que a gente estava contando, de cada 100 que foram, 95 voltaram, né? Mas os 5 que ficaram com coragem, com determinação e com muito investimento em tecnologia, que é uma coisa que acontece até hoje, que às vezes a gente não lembra, né? Fora do ambiente de agricultura, de produção, pouca gente entende ainda, na minha opinião, o quanto o agro investe em tecnologia. Então, o professor Roberto Rodrigues fala sempre que depois, junto com a indústria petrolífera no Brasil e de aviação, a terceira que gasta dinheiro com desenvolvimento e pesquisa é a agricultura, e não por acaso cresce o que cresce e tem aumento de produtividade praticamente todos os anos. E como é que o algodão está inserido nesse contexto? O algodão teve que escrever o livro do nada. O algodão não existe tropical em nenhum outro lugar do mundo. E para mim, quando eu vou, por exemplo, para a Índia, como eu fui ano passado e visitei, fui nas unidades produtoras e entendi por que a produtividade deles era tão baixa. A Índia tem uma área monstruosa e uma produtividade muito, muito pequena, mesmo comparado com outros países. E quando eu estive lá, eu disse assim, me diz uma coisa, as empresas multinacionais aqui, elas estão investindo em desenvolvimento de variedades para vocês? E aí o produtor disse, de jeito nenhum, a gente não permite isso aqui. A gente cansou de dar dinheiro para colonizador. Não vão mais dar dinheiro para colonizador. Então, a lei que protege royalties no Brasil e que fala para essa indústria de sementes, a gente entende que o produtor pode replicar essa semente e não te pagar nada, mas isso não vai acontecer, a gente vai te proteger. Pode gastar com desenvolvimento, que isso vai voltar para você em royalties. E mais que isso, a cabeça do produtor, que diz de jeito nenhum, mesmo que possa, eu quero devolver. Eu preciso desse cara desenvolvendo semente para mim. Então, para mim, esse ambiente de legislação que vai junto com a cabeça do produtor brasileiro, de parceria, de que eu não posso matar esse cara não é meu inimigo, esse cara não quer me pelar, esse cara quer crescer junto comigo, quanto mais eu plantar, melhor para ele. Eu acho que é isso que permite que as variedades sejam melhoradas, técnicas melhoradas, desfoliação, e o fato do algodão ser essa cultura que necessita dos melhores e maiores. Então, é isso que faz com que a gente consiga domar o cerrado do ponto de vista de algodão e estabelecer o que hoje é a única agricultura tropical de alto desenvolvimento e alta produtividade do mundo. Primeiro você melhora o solo, depois você adapta a variedade àquela condição, e depois você busca a produtividade, a alta produção ali daquela variedade. Para onde que a pesquisa vai hoje? O que você tem observado? Qual que é a preocupação dos pesquisadores? No algodão isso é extremamente complicado. Eu tenho um amigo que é pesquisador de sementes de milho e de soja. E ele disse, olha, a nossa empresa tentou entrar no algodão, entrou na terça, saiu correndo na quinta. Porque é muito complicado. E é realmente, porque nas outras culturas eles estão preocupados com produtividade, lógico, e aí os eventos que permitem que eles tenham defesas contra... que facilite o manejo de herbicidas e que facilite a defesa de insetos. É isso que eles estão preocupados. No algodão isso é só metade da história. A outra metade da história é que não basta que essa fibra produza muito. Essa fibra tem que sair com características intrínsecas que permitam que o processo industrial que vai utilizá-las utilize da melhor maneira. E esse processo, isso tem um impacto muito grande. Então, para falar de três características principais disso, que são comprimento de fibra, micronério e resistência, dependendo disso, a sua fábrica que vai fazer fio dessa fibra vai rodar de uma maneira ou de outra, de uma performance de outra, vai fazer um produto ou outro. E por isso, o produtor vai ter descontos ou prêmios em cima do que ele produzir. Mas isso é variedade ou tem a ver condição climática também daquela safra? Tem a ver com os dois, mas qual que é o grande desafio para essas empresas que fazem isso? Elas têm que soltar uma semente que consiga manter essas características boas em diferentes climas. Então ela não pode fazer no primeiro ano e soltar, porque naquele ano choveu muito, no próximo ano não chove e pronto, eles têm um desastre.
E os produtores são muito bons, toda a cadeia é boa. Quando há um problema em vários lugares ao mesmo tempo, de uma dessas características, em 2 dias está todo mundo dizendo a culpada é aquela variedade. E a empresa que fez aquela variedade vai sofrer do ponto de vista de reputação. Então as empresas fazem essa variedade, sabem que ela está boa, mas esperam 2, 3 anos para ver se além de boa ela é estável em climas diferentes. Mas respondendo a sua pergunta, é um pouco dos dois, mas a gente quer que essa variedade não só entregue bem, mas entregue bem com variância de clima. Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que mascar chiclete e dançar ao mesmo tempo, Alexandre. A cotonicultura no Brasil é uma cotonicultura especializada, dá para dizer, né? É uma cotonicultura que, como você trouxe esse termo, se reinventou literalmente. O que ela se difere dos nossos concorrentes principais, Estados Unidos e Austrália, e onde ela se difere dos nossos concorrentes do mundo? É aquela comparação que eu sempre faço. Então, o algodão é a Fórmula 1 das grandes culturas no agro. Então, você quer correr de kart, você corre, você quer correr de Stock Car, é um pouco mais caro, mas a Fórmula 1 é aquela coisa super cara, que tem os melhores engenheiros, as melhores máquinas, os melhores patrocínios, a melhor pista. E o algodão é isso. Você planta algodão, você tem que ter o melhor engenheiro agrônomo, a melhor assessoria, a melhor máquina, o melhor avião. Como o teu faturamento é muito alto, né, e o risco é muito alto também, acaba justificando você trazer máquinas específicas. Uma colheitadeira boa de soja vai custar R$ 1 milhão. Você troca a plataforma, ela está colhendo milho. Você troca a plataforma, ela está colhendo trigo. A de algodão vai custar 1,2, 1,3, 1,5 milhões de dólares e só serve para algodão. Se você não planta algodão naquele ano, você engraxa e guarda no barracão 6 milhões, 7 milhões de reais. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o algodão no Brasil é uma briga de cachorro grande. E esses produtores sabem disso. Os produtores entrantes têm, e eu tenho lidado muito com eles na consultoria, eles têm essa noção exata de que não só ao colocar algodão na propriedade, eles vão ser obrigados a colocar tecnologia, mas que a propriedade dele, depois de 2 ciclos de algodão, vai virar uma propriedade com um solo melhor, um agrônomo melhor, um maquinário melhor. O algodão vai pagar a propriedade dele ir para um outro nível e a empresa dele ir para um outro nível. Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, as unidades são menores. Então a gente está falando de 300, 500 hectares. A mão de obra é mais cara. Às vezes, a máquina de colher não é dele, ele tem isso ali num consórcio, numa cooperativa, e com certeza a algodoeira não é dele. Então, essa é uma vantagem competitiva que a gente tem no Brasil. Quando o nosso algodão fica pronto, esse algodão ele é armazenado a céu aberto, que no começo as tradings tinham medo, hoje todo mundo entende que é super seguro. Aliás, é muito mais seguro em caso de incêndio. Você quer que esse algodão esteja a céu aberto, não quer que ele esteja dentro do barracão. Lá não, lá está tudo dentro do barracão. Os fardos são separados por fardo, é muito mais caro. Então, quando a gente vai carregar a nossa safra, ou seja, a gente colheu agora e a gente só vai vender daqui a 3, 4, 5 meses, isso custa muito mais caro nos Estados Unidos, em termos de infraestrutura e de custo. Por outro lado, os Estados Unidos têm uma rede ali de proteção do Estado, em termos de preço mínimo, loan, eles chegam a proteger até o fluxo de caixa do produtor. E eles também protegem o produtor se ele plantar, tiver um problema climático e não colher. O Estado vai pagar para o produtor o que ele receberia. E isso ajuda e incentiva o produtor a plantar, às vezes, numa área que seria duvidosa, se ele vai colher ou não. Agora eu tenho um seguro, vai lá, planta, se não colher a gente consegue. Então, eles têm essa desvantagem intrínseca do tamanho, da verticalização que a gente tem no Brasil e que faz com que o nosso algodão seja muito mais competitivo do ponto de vista de custo. A gente ganha escala, né? Nosso algodão é mais caro, mas a nossa produtividade é muito mais alta. O nosso custo é mais caro por hectare, mas comparativo, às vezes, até menor por libra peso, por quilo, que é o que a gente precisa. Então, Estados Unidos é isso. Austrália, você
já tem também, como no Brasil, a ausência de subsídios, a ausência de preço mínimo, o produtor está para ele. E na Austrália é muito interessante, porque a questão lá é água. Eles vão plantar num momento em que não tem água. Então, durante as chuvas, a fazenda deles também 500 hectares, 300 hectares, eles têm um reservatório, eles pegam toda a água que chove e eles vão jogando nesse reservatório. Eles têm umas canaletas aqui, como se fosse uma calha de telhado, e uma bomba muito grande aqui. Essa bomba joga tudo aqui. Quando chega num determinado momento, eles vão lá, cubicam, falam, a gente tem água para 236 hectares. Mas se a gente quiser arriscar, aí a gente planta 238. A gente não pode plantar 240, não tem água para isso, não vai chover. E vamos plantar os 238. Então eles plantam aquilo, eles dependem, então varia bastante essa produção australiana, tem ano que tem água, tem ano que não tem. A produtividade lá é boa por conta da irrigação. Acabou. Então eles têm essa irrigação. A irrigação é uma irrigação por gravidade, que é um sonho. Então, como está aqui esse reservatório, ele desce. O solo ele é tão pouco permeável que eu vi eles colocarem uma lâmina desse tamanho de manhã, à tarde ela estava assim, a água não percola. Que coisa. É impressionante. Por isso esses flash flood que aconteceu no Texas. E na Austrália também, quando tem anos de enchente, o rio sobe em 20 minutos, 6 metros. Porque a água não percola. Toda aquela água que você está vendo ali está toda vindo para esse ponto de contribuição que a gente chama. De qualquer maneira, eles têm essa vantagem de saber quanto vai plantar sem risco, porque eles têm água para isso. Por outro lado, aí também não chove nesse período, então, do ponto de vista de qualidade é muito bom. É muito bom. E eles investiram em variedade também. Então, o algodão australiano é um algodão mais caro, ele é conhecido por ser um algodão muito bom. E eles não têm indústria, então tudo que eles produzem praticamente vai tudo para exportação. O que eles têm contra eles? Não sabe se vai chover. Se não chover, não planta. E lá dentro também, do ponto de vista institucional, agora sossegou um pouco. Às vezes tiveram uma seca em algum momento e aí começou a ter uma briga pela água. Não, a gente precisa recomprar essas outorgas de água dos produtores, os produtores não podem mais plantar, a água tem que ser preservada para cá e para ali. Isso foi contra eles num determinado momento. Mas é um país sensacional, tem uma agricultura muito legal, produtores muito sérios, produtores de 300, 500 hectares que fazem as coisas com as próprias mãos. Mas o Brasil tem essa vantagem competitiva da verticalização e do tamanho, da escala. Dificilmente, num ambiente como o que tem agora, que os preços não estão bem atrativos, o Brasil é o que tem mais capacidade de sobrevivência, de longe. Em termos de qualidade da nossa pluma, ela é competitiva também? Ela é comparável com o que o mercado quer? A gente corre nessa raia de algodão colhido à máquina, então a gente compete de frente com os Estados Unidos e Austrália. O algodão da Austrália é melhor do que os outros dois, assim percebido. Então, para quem precisa fazer um fio mais caro, ele vai tentar comprar o algodão australiano, por isso que ele vendia muito na Coreia do Sul. Mas mesmo na Coreia do Sul, mesmo nesses países, foi entendido já, eu diria que dos anos 2000 para os anos 2020, o Brasil foi tomando mercado, e mesmo nesses países, eles sempre optaram por um blend, por misturar o algodão brasileiro com o algodão australiano, com relação ao algodão americano também. Então, o Brasil teve que fazer esse trabalho, eu peguei esse trabalho no começo, de viajar para lá, sentar com o cara na Turquia e falar, você usa algodão brasileiro? Não. E muitas das tradings também, a gente precisa lembrar disso, elas compravam um volume muito maior de algodão americano do que brasileiro. Então, esse cara que estava lá na ponta vendendo algodão, ele tinha quase nenhum incentivo para oferecer e vender o algodão brasileiro, sendo que o algodão americano já estava acostumado, vendeu, acabou, vamos embora. Então, a gente fez esse trabalho, a Abrapa colocou um escritório lá, o Marcelo faz um trabalho sensacional lá, junto com o pessoal da Abrapa. Marcelo Duarte. Marcelo Duarte, a ANEA apoia, a BIT, todo mundo apoia nesse sentido. E a gente tem ganho ano a ano no mercado. Na ANEA, o Johnny Cossia, que é uma pessoa super respeitada na indústria, ele põe uma planilha e ele mostra que dos 10 maiores importadores do mundo, o Brasil, esse ano, teve maior market share em 9. Puxa vida. A gente só não ganhou dos Estados Unidos no México. Mas aí porque Deus colocou eles do lado dos Estados Unidos, a culpa não é nossa. Produtor, não tem nada que você possa fazer nesse sentido, tá? O México não é culpa tua.
Mas, dadas a concorrência, eu acho que isso fala muito mais da nossa qualidade do que qualquer outra coisa. A gente já tem o maior market share que os Estados Unidos e a Austrália em todos os países do mundo. A gente já falou de produção, já falou de qualidade. Agora eu queria aproveitar a sua expertise para a gente falar de mercado, né? Vamos lá. Até porque o setor cotonicultor brasileiro sempre foi um case de sucesso de negociação do algodão, porque até onde a gente acompanha, e eu quero que você confirme ou não essa história, o produtor vende antecipado, vende 2, 3 safras antecipadas e eles consegue dessa forma se planejar melhor. Ainda é assim? Como é que está a comercialização hoje? Como é que está o mercado hoje? Enfim, conta mais pra gente dessa experiência da cotonicultura brasileira. E o que dá para tirar disso para outras culturas? Tem uma pessoa que trabalhou comigo muito tempo, chama Gilson Torres. E o Gilson tem uma frase que eu adoro, que ele dizia assim: a soja a gente planta numa profundidade de 3 centímetros. O algodão são 7 palmos. Então, o que o Gilson queria dizer? O algodão é muito perigoso. O que você investe no algodão é uma coisa muito mais séria do que nas outras culturas. Tem um produtor que teve uma dificuldade muito grande nos anos 2000, e ele insistia no algodão e as pessoas diziam: mas por que você insiste no algodão se você quase perdeu tudo que você tem? Ele dizia: quem quebra com algodão só levanta com algodão. E por causa disso, os produtores que continuam na indústria, e interessante entender que os produtores de algodão de longe são os mais confiáveis de toda a cadeia, quando se trata de vender antecipado, eles entenderam que eles têm que casar custo de produção com a sua venda. Não basta ter uma perna ou a outra, então eles arriscam muito pouco. Então, a partir do momento que eles vão comprando os insumos, eles já querem ir travando também a sua venda. A indústria entendeu isso, então a indústria vende os insumos com antecedência. E qual que é o grande problema, qual que é a grande diferença no algodão no mundo? A fábrica lá do Vietnã, ela vai levar 60 dias para chegar esse algodão lá. Ela não pode esperar acabar o algodão para pedir mais. Então ela faz uma programação normalmente de 8 meses, 1 ano. Ela quer ter essa programação para poder respirar e falar: ok, então não comprei 100%, mas 80% da minha compra já está feita, eu sei quem vai me entregar, eu estou acostumado com eles, agora eu posso me preocupar com outras coisas. Então, essa antecedência ela vem primeiro de uma necessidade da indústria, que precisa se cobrir, principalmente da indústria lá fora. Aqui, eu brinco com meus clientes da indústria que eles estão super mal acostumados. Então, se por acaso tem pouco algodão, eles passam a mão no telefone, em 2 dias o algodão está lá na porta da fábrica. Lá fora, não. Os caras compram com antecedência. E o produtor brasileiro entendeu que ele não pode se arriscar, Alexandre. Então, ele vai vender, vai comprar ao mesmo tempo, de modo que, no fim do dia, ele tem essa relação de troca equilibrada e balanceada. Então, essa é a razão para vender com antecedência, comprar com antecedência e manter essa posição equilibrada. E aquele planejamento de saber quanto que ele vai receber pelo aquele algodão e o quanto que ele tem que investir aqui para garantir a margem no final das contas. Perfeito. Então, principalmente no Mato Grosso, no Cerrado, a gente tem muito poucos anos de tragédia. Quando você olha a produtividade no sul, nos climas temperados, é muito mais um eletrocardiograma do que no Cerrado. No Cerrado costuma ser mais... Ainda há variações, mas elas são menores do que lá embaixo. Então, o produtor já tem uma ideia do que vai ser a produtividade dele, ele tem uma ideia do que é custo de produção, e aí ele sai fechando as duas pontas ao mesmo tempo. Isso é super importante. Isso permitiu que a nossa indústria crescesse num ambiente que o governo não está lá. E tudo bem, desde 1900 e Collor a gente entendeu. Nós na agricultura, a gente não quer que o governo ajude, a gente só não quer que ele atrapalhe. Se não atrapalhar, a gente já dá graças a Deus, agradece e vai para o próximo. Tá? Independente do governo que está aí, a agricultura sempre teve um bom relacionamento. A gente tem um bom relacionamento lá fora também com todos os países compradores, independente do espectro ideológico. Tem uma frase que eu adoro do Michael Jordan, que queria que ele fosse candidato a deputado pelo Partido Democrata. Ele diz assim: eu não posso porque os republicanos também compram tênis. Então, a gente tem é uma característica boa na hora que você vai lá fora vender, e o Brasil depende dessa balança comercial
Então, a resposta é essa, o produtor tem que se programar, tem que continuar fazendo dessa maneira. Às vezes tem alguns erros que ele comete, mas, puxa, a gente está aí para isso, para ajudar nesse planejamento. Muito bom. A cotonicultura brasileira, ela passa por uma profissionalização e uma modernização impressionante, de não só saber produzir, saber vender, como identificar oportunidades no mercado. Estou falando de sustentabilidade, rastreabilidade, estou falando de divulgação do produto lá fora. Enfim, queria transitar nesse cenário contigo agora para entender o que tem de diferente e por que o algodão brasileiro é destaque. Agora a gente enche o peito e fala com orgulho, Alexandre. Agora você tocou num assunto. Quem é da cadeia adora discorrer, que é o programa da Abrapa de rastreabilidade. Então, a Abrapa tem um programa de rastreabilidade espetacular. O produtor, ele avisa quanto ele vai produzir, recebe as etiquetas, essa etiqueta fica no fardo, vai para o sistema, e aquele consumidor do interior de Bangladesh, não sabe nem onde fica o Brasil, quando ele recebe o fardo de algodão brasileiro, ele pega aquele número que está lá na etiqueta, vai no site da Abrapa, coloca esse número e ele tem aonde foi produzido, qual a data, qual a algodoeira, qual a variedade. Ele tem hoje todos os testes laboratoriais que foram feitos, quais são os resultados, e isso agrega muito. A Abrapa, junto com a ABIT, que é a Associação das Indústrias Têxteis, eles deram um passo a mais que eu acho espetacular, mas que ainda está restrito a algumas fábricas, em que você faz isso com a calça jeans. Uhum. Então você vai lá, coloca o QR Code da calça jeans e você sabe aonde foi produzido o algodão. Eu tenho uma camiseta assim. Você tem uma camiseta assim. Então, isso é fantástico e não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo. O que essa cadeia conseguiu fazer é muito legal. O que a gente precisa fazer, não só no Brasil, mas no mundo, do ponto de vista de comunicação, é explicar para o mundo a sustentabilidade da fibra natural versus a fibra sintética. Então, que é uma guerra boa também, né? é uma guerra super importante. O algodão ele tem se esquivado dessa guerra nos últimos anos, mas chegou num momento que não dá mais. E os estudos eles estão nos dando muitos subsídios para ir e explicar qual é o problema de você comprar produtos que são sintéticos. Então, hoje, toda roupa que já foi feita ainda existe sintética. Isso nunca foi degradado no meio ambiente. Está em algum lugar, poluindo. E os estudos estão caminhando muito em cima dos microplásticos. Então, toda vez que você lava uma roupa sintética, partículas muito pequenas de plásticos vão para a água, contaminam mananciais, vão acabar no mar, vão acabar nos peixes. E o que a gente está descobrindo é que isso é acumulativo dentro do nosso corpo. Então, tem um estudo da Nature, que foi publicado na revista Nature, em que pesquisadores australianos mediam quanto havia de microplásticos no fígado, nos rins e no cérebro de pessoas que morriam lá na Austrália. E eles descobriram que o cérebro é o que mais acumulava e que o cérebro médio que eles mediam tinha 7 gramas de plástico, que é mais ou menos uma colher de plástico no cérebro. E existia um link muito claro entre cérebros que tinham mais microplásticos e pessoas que morreram absolutamente dementes. Então, isso é um problema que a gente fala há muito tempo, mas ainda não se mexeu para arrumar. E vai caber a cadeia de algodão global reunida com as Forças Unidas ir para o mercado e dizer: você é muito legal, rega suas plantas, mas compra roupa sintética. E isso não está ajudando. Então a gente precisa explicar para as pessoas que o fato da sua roupa... mas a minha calça jeans vai durar menos do que a minha... Sim, ela vai durar menos e isso é bom. Quando ela for para o meio ambiente, ela vai durar menos também. Ela vai desaparecer. E é isso que a gente quer. Então, hoje em dia... Isso para não falar no BCI. Então existe uma instituição que fica na Suíça, que é o Better Cotton Initiative, em que eles vão e eles dão um selo. E, Alexander, sendo um produtor, né, na época que eu produzia, eu fui buscar esse selo. E existe uma auditoria seríssima do ponto de vista financeiro, ambiental
trabalhista, eles vão na sua fazenda e eles checam ponto a ponto, te dão pontos de melhoria para a próxima safra e voltam lá para ver se foi feito na outra safra. E o algodão brasileiro tem o certificado internacional e tem o certificado da própria Abrapa, né? Da ABR. Então, esses dois andam juntos. A Abrapa foi muito inteligente em fazer ali um merge dos dois, então os dois andam ao mesmo tempo. Você precisa ter a certificação separada, mas depois que você teve, eles andam juntos. E o Brasil é o maior fornecedor de algodão BCI do mundo. Então, as marcas olham para isso. Existem lojas que você pega a camiseta e está escrito lá BCI, e a gente quer que isso continue. O Brasil é um grande apoiador disso. De novo, recebendo zero ou muito pouco prêmio para isso, mas mesmo assim... É isso que eu ia perguntar. Não tem uma relevância econômica em cima dessa diferenciação, Não né? tem. Os nossos compradores pedem, mas dificilmente a trading consegue algum prêmio por isso e esse prêmio ser repassado. A vantagem que a gente tem aqui, e aí isso talvez choque muitas pessoas, mas mesmo em relação aos Estados Unidos, é que a nossa legislação trabalhista, que é aplicada no campo, ela é muito mais rígida do que esses padrões. Então, do ponto de vista trabalhista, foi muito simples o produtor brasileiro se adequar do ponto de vista ambiental e financeiro, porque, de novo, né, a gente está falando da nata da agricultura brasileira produzindo algodão. E ninguém vai arriscar parar a sua produção porque a densidade do colchão não é a que está na BNT. Então, você vai lá e troca o colchão. Entendeu? Ninguém brinca com isso no Brasil. Sempre que vem algum estrangeiro para cá e vê os nossos encargos trabalhistas e fala, não dá para cortar isso aqui, eu falo, cara, não brinca com isso, brinca com outra coisa. Vamos falar de dirigir acima do limite, mas isso aqui você não mexe com trabalhista, porque trabalhista é muito sério no Brasil e é bom que seja assim. Ao contrário dos Estados Unidos, muito pouca gente sabe disso, mas uma parte monstruosa, eu vou dizer mais de 95%, mas que me corrijam, da agricultura americana, ela funciona com trabalhadores legais. Ela funciona por baixo do pano, funciona como era o Brasil nos anos 70. Ah, é? Sim. E agora eles sofrendo exatamente por causa disso. Então, aonde precisa de mão de obra, não é todo lugar. Eles mecanizam tudo que eles podem. Mas, por exemplo, colheita de tomate. Não tem o que fazer. Ainda não existe uma máquina que faça isso. E aí entra ilegal. Então, os Estados Unidos ainda têm uma certa dificuldade em conseguir esse selo. E o Brasil é o maior fornecedor mundial. Então, em termos de rastreabilidade, a gente está super bem. Em termos de sustentabilidade, a gente também está super bem. Mas a gente precisa divulgar mais e as pessoas precisam saber mais o quão importante é você comprar o algodão ao invés de comprar sintético, Alexandre. E o produtor de algodão já dominando as práticas sustentáveis, né? A agricultura regenerativa, a questão dos biológicos sendo introduzidos também. Isso reforça o conceito na hora da venda, não? Não, com certeza. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que os defensivos agrícolas são custo. Quanto menos usar, melhor. Ninguém quer. Se você puder dar um jeito de não usar nenhum, a gente prefere. Ninguém quer usar defensivo agrícola. O Brasil hoje é líder em agricultura regenerativa. Tem um produtor em específico que me vem à mente no Mato Grosso que está fazendo um trabalho espetacular, que é o Schaeffer. Mas outros produtores também estão trilhando esse caminho. E, de qualquer maneira, tanto a parte econômica quanto a parte ambiental nos força a sempre estar buscando soluções sustentáveis e que permitam que o algodão brasileiro continue onde ele já está, que é o topo da cadeia em termos de rastreabilidade e sustentabilidade. Eu falo isso de peito aberto. Eu coloco o produtor brasileiro dentro da porteira, ao lado de qualquer produtor do mundo. Ninguém é melhor que o produtor brasileiro. Né? Tecnicamente, ele está super bem. Na hora de comercializar o algodão, a gente precisa de um pouco mais de ajuda. Existem, principalmente nos Estados Unidos, eles estão um pouco mais avançados do que a gente. E a gente tem bastante o que melhorar nesse aspecto. Mas do ponto de vista de produção, eu não tenho medo de ninguém. Muito bom. Vamos falar um pouquinho dos desafios agora do setor. Principalmente porque a gente está colhendo uma safra em que o preço não é dos melhores, mas com aquela questão do planejamento a gente consegue superar isso fácil. O problema é saber o que vem para frente. Juros altos, custo elevando, enfim. O mercado vai pagar por isso? Essa é a grande discussão.
A gente está bastante preocupado. A gente está preocupado por algumas razões. Então, em primeiro lugar, os preços estão baixos e a demanda caiu. Teve um pico logo depois da pandemia, depois ela voltou e não recuperou ainda. Na minha opinião, e aí as pessoas podem divergir, a culpa é a inflação. O que acontece com a inflação? A inflação é um velho amigo nosso, principalmente de quem tem mais de 40, 45 anos. Né? Quem tem 30 anos nunca viu esse bicho de frente, mas a gente sabe o quão difícil ele é. Isso é pior ainda nos Estados Unidos. A última vez que o mundo desenvolvido teve inflação foi no choque do petróleo, no começo dos anos 80. Então, o Paul Volcker, que era chefe do Fed nos Estados Unidos na época, ele, em 1980, explode os juros, isso faz com que os juros explodam no mundo todo, e aí a nossa dívida externa, por exemplo, explode. Mas ele é o cara que sobe rápido os juros para poder matar a inflação e já baixar em seguida, que é um pouco o que o Campos Neto fez no último governo. Ele explode os juros, e aqui tudo bem, a gente falou, pode explodir, a gente está acostumado, a gente não quer inflação, porque a gente foi obrigado a conviver com essa inflação até meados dos anos 90. Então a gente tem medo disso aí. Né? Lá nos Estados Unidos, não. O americano médio, o europeu médio não sabe o que é isso, né? Nunca viu, tem que perguntar pro vô. O que é esse negócio de inflação? E a inflação voltou. Mas a inflação de 5%, 6%, isso não é inflação. Lá, 6%, para quem estava acostumado com 0,25 de juros, os 5% são 20 vezes. A gente estava em 3, foi para 18, são 6 vezes. Se for para 18, se for para 15, são 5 vezes a nossa taxa básica. Então, 15% no Brasil é menos do que 5% nos Estados Unidos, do ponto de vista proporcional. Comparativo, né? Comparativo. Então, 5% para eles, e eles não sabem o que é isso. Eles só veem que, por alguma razão, sobra menos dinheiro no fim do mês. Eu não sei bem porquê. Estou ganhando a mesma coisa, meu salário até aumentou um pouquinho, mas no fim do mês não sobra. O que está acontecendo, né? E a inflação. E quando você não tem, eu sempre coloco isso toda vez que a gente conversa aqui, o algodão tem uma elasticidade renda-demanda diferente de alimentos. Então, eu sempre dou esse exemplo, por exemplo, do casal que os dois trabalham e um é mandado embora. Então, eles vão cortar o sal? Não é cortar o sal. O sal é a mesma coisa. O óleo de soja, se pagavam R$18, vão pagar 15, no mais barato. Usava 2 litros, vão continuar usando 2 litros. Agora, será que a mulher vai comprar uma camisa nova? Pô, talvez esse mês não precise. Talvez a gente deixe pro próximo, entendeu? Então, não é que é a fibra de algodão, ela não é desnecessária. Ninguém consegue viver sem estar vestido. Mas o consumo pode ser postergado. E a gente sente que ele está sendo postergado há alguns anos. A gente tem contato com os outros países. Turquia trabalhando com 60% da capacidade, China com 60%, Vietnã com 70%, alguns países com 80%, mas ninguém está trabalhando full. E isso demonstra uma demanda mais baixa no mundo. A gente deu uma sorte dos Estados Unidos reduzirem em 1/4, mais ou menos, a produção deles. Isso foi bom para o mundo e acomodou esse crescimento do Brasil. Mas daqui para frente, se a gente quiser ver esses preços voltarem, ou a gente tem uma redução mais importante da inflação, e entre eu e você, cada medida nova anunciada do Trump vai na outra direção. Ele não parece estar muito preocupado com a inflação, mas ou a gente tem isso, ou a gente tem um aumento do consumo de fibras naturais, e isso passa por uma reação do algodão. Tirando esses dois, tendência para os próximos médio prazo, a gente acredita que não deve cair abaixo do que está agora. Você tem programas de preço mínimo importantes, inclusive nos Estados Unidos, que devem suportar os preços mais ou menos no patamar que estão, talvez um pouco para baixo, mas não deve ter nenhuma tragédia, Alexandre, assim, no nosso horizonte. E olhando os números da próxima safra, eles são muito parecidos com os números dessa safra. A China está estocada, a gente não vê a China entrando e comprando muita coisa, e a gente não vê os países comprando muita coisa também, a não ser que haja uma quebra importante de produção em algum país do hemisfério norte, Paquistão, Índia, Estados Unidos, não é o que está demonstrando nesse momento, mas a não ser que haja uma tragédia que a gente não está vendo, a gente deve permanecer com os preços nesses patamares onde eles estão, aí ao redor, vamos dizer, entre 72 e 65 por mais algum tempo. O produtor tem que se preparar para isso e tem que produzir com olho nisso aí. Se eu tiver errado e subir,
tomara, mas eu não vejo muita possibilidade de a gente ter uma tragédia no médio prazo, não. Intervalo, então, de 62... Eu acredito em 65 a 72. 65 a 72. A 72. Talvez haja uma outra oportunidade, um blip para 75, 76, tomara. A gente torce para isso. As posições dos nossos clientes, uma parte dela está preparada para aproveitar que somente, mas as nossas ferramentas elas estão mais concentradas em conseguir médias maiores do que o mercado está dando agora e acumulando preços melhores, 3, 4 centavos, para fazer uma média crescente daqui até o final da safra. Você está falando de um planejamento para a próxima safra, parecido com o que foi essa safra, traduzindo em números, algo em torno de 4 milhões de toneladas de algodão, numa área de 2,14 milhões de hectares. A produção brasileira ela aumenta para esses 4 milhões, mas o resto do mundo cai. Então, quando você olha os estoques finais do mundo, eles estão muito parecidos nos últimos 4 anos. Eles estão ali entre 15 e 16 milhões de fardos. Então, a gente não espera que venha alguma tragédia daí. Há 3 meses, parecia que os Estados Unidos iam quebrar e talvez isso fosse subir. O clima estava trágico. Sim, verdade, eu lembro. Esse clima melhorou de trágico para ok ruim. Então, ok ruim, eles devem entregar o que eles estão prometendo aí de produtividade. E não é isso que vai fazer os preços subirem. A gente precisa que ou a economia mundial melhore, e o preço do algodão, a gente tem que ter isso em mente sempre, gente. O preço do algodão está atrelado à renda mundial. O mundo vai bem, a demanda do algodão vai bem. O mundo vai mal, a demanda do algodão vai mal, principalmente nos países mais ricos, que são os que gastam mais com têxteis, né? A gente tem que estar de olho nisso. E o setor sabe fazer essa adaptação na sua visão? O setor tem uma dificuldade com os países que têm preço mínimo. Então, hoje, enquanto o produtor brasileiro recebe 70 centavos aqui no Brasil, algo entre 65 e 70, dependendo de onde ele está, você tem produtores na Índia recebendo entre 80 e 90, porque o governo paga. Subsidio. E produtores na China recebendo $1,18, $1,10, $1,15. Então, esses 2 países dificilmente diminuem a sua área, a não ser, de novo, que haja um problema de clima, principalmente na Índia, e isso acontece. Então, a gente briga com esses caras, porque como funciona o mundo, né? Remédio para preço baixo é preço baixo. Então, o que o mercado deveria estar fazendo com esses preços de 65, 66 centavos era derrubar a produção. Então, ele desestimulou a produção nos Estados Unidos, não desestimulou no Brasil, não desestimulou na Austrália. E muito menos nos outros países maiores que têm preços controlados. Então, a gente não pode contar com essa redução de oferta, que é o que aconteceria nesse momento, em condições normais de temperatura e pressão. A oferta cairia e aí a gente teria um aumento dos preços. Os preços aumentam, volta a ser interessante, aumenta a produção e aí você tem esse ciclo de oferta e demanda. Nesse momento isso não está acontecendo, esses preços não são baixos o suficiente para que Brasil e Austrália produzam menos, os Estados Unidos produzem um pouco menos, mas a área também não mudou muito em relação aos outros anos. Então, esse processo não aconteceu, Alexandre. Não aconteceu. A gente não pode contar com isso. A gente tem que olhar para esse preço, entender que ele é a realidade nesse momento, vai ser realidade. Dele. Trabalha na defesa, põe teu time na defesa, segura ali atrás teus zagueiros, não deixa os laterais subirem e assim, faz um gol, segura um gol. Se você ganhar de 1, 2 gols, tá ótimo. Não é ano para goleada no algodão. É o ano para a gente ganhar de pouquinho. Muito bom. A gente está chegando ao final do nosso podcast NA e nesse final a gente pede para que o nosso convidado mande aquele recado para quem está nos ouvindo e principalmente para os produtores que querem manter, né, relevância e rentabilidade no setor. Qual que é a sua dica, Peri? Puxa, o que eu falo para os produtores é sempre a mesma coisa. O produtor está espetacular da porteira para dentro. Ele tem que melhorar da porteira para fora. E a maneira que ele vai melhorar da porteira para fora é exatamente igual como ele melhorou da porteira para dentro. Ele vai investir em tecnologia, ele vai investir tempo e vai investir recurso. Então, quando você coloca dentro da sua propriedade, dentro do seu planejamento, dentro do seu fluxo de caixa, dentro da sua comercialização, a mesma assessoria e a mesma vontade que você tem dentro da fazenda, você vai ver as coisas se subirem. Então, você compra tecnologias
que passam a fazer parte da sua empresa e nunca mais vão embora. Você passa a fazer a sua gestão comercial com a mesma seriedade e com a mesma inteligência que você faz a sua produção. Um ano em que você produziu 10% menos, mas vendeu com preço 20% melhor, é um ano melhor que o ano anterior. A sua meta final é faturamento e lucro, além da produtividade. Então, se preocupe em ter uma produtividade melhor e ter um preço final melhor também. Coloque as melhores práticas na sua propriedade, coloque governança, que eu tenho certeza que o resto vai encaixar muito melhor e o Brasil vai continuar sendo essa gigante de produção agrícola que tem sido até hoje. Continue investindo em tecnologia, tanto dentro da porteira quanto fora da porteira, que o resto se encaixa. Peri, obrigado, meu amigo. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado por compartilhar a sua história aqui com a nossa audiência. História que se confunde com a própria história do algodão e, portanto, o Peri trouxe aí para a gente um resumo de tudo que vem acontecendo e, mais do que isso, trouxe aí estratégias para a gente olhar para frente, olhar para o futuro e entender para onde a cotonicultura brasileira pode avançar. Aliás, cotonicultura brasileira que já é referência mundial. A gente precisa consolidar esse status e avançar com isso, afinal de contas, temos muito a ganhar com essa nova geração de produtores, com essa nova geração da cotonicultura brasileira. Vou ficando por aqui, lembrando que Podcast NA sempre vai ao ar nas segundas-feiras, a partir das 2h da tarde. Fica o convite para você nos acompanhar. Grande abraço, até o próximo episódio.